Ele viveu uma vida simples, atendia seus pacientes todos os dias, ia à missa, rezava o terço. Morreu também de forma simples. Um dia depois do trabalho, ele sentou na poltrona e não levantou mais. Esse é São José Moscati, um santo médico do século XX, que é o nosso destaque hoje no Martiriológio. É o santo do qual falaremos. Hoje é dia 12 de abril, esse é o Todo Santo Dia. Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. E nós vamos falar de São José Moscati, grande santo do nosso tempo, século XX, poucos anos atrás, viveu na virada do século. E em seguida, obviamente, falaremos dos demais santos do dia. Temos inclusive 13 elogios no dia de hoje, é isso? Não. 13 elogios no dia de hoje. Exatamente. Giuseppe Moscati, italiano, nasceu em Benevento, no sul da Itália, em 1880, então finalzinho do século XIX, numa família nobre, e desde cedo ele demonstra, uma grande inteligência fora do comum, ao mesmo tempo que demonstra uma piedade profundíssima. Se formou em medicina pela Universidade de Nápoles, com brilhantismo, e começou a exercer a profissão no Hospital dos Incuráveis. Veja o nome do hospital, Hospital dos Incuráveis. Ele fazia uma coisa que nenhum dos colegas dele fazia, e que provavelmente vocês, devem conhecer pouquíssimos médicos que fazem hoje em dia. Ele não cobrava de nenhum paciente pobre. Lembrem que naquela época a gente tá falando de uma época em que, não existia plano de saúde, não existia sistemas de saúde nacionais, então, para ir no médico, eh, tinha que pagar, é simples, é uma prestação de serviço. Pagava direto para o médico. Ele não cobrava de nenhum paciente pobre. Mais do que isso, com muita frequência, ele dava dinheiro do próprio bolso junto com a receita médica para a compra dos medicamentos, para auxílio no tratamento ou mesmo para compra, né, para as famílias pobres, para as famílias com muitos filhos que precisavam de ajuda. Moscati não era só um bom médico. Além de bom médico, além desse católico piedoso e caridoso que nós já entendemos que ele era um pesquisador fenomenal. Publicou estudos científicos, foi professor universitário, fez contribuições reais para a medicina da época e, ao mesmo tempo, antes de cada consulta, fazia sua oração pelo paciente que viria. Ele visitava os pacientes em casa, né? Pensem nos médicos de família do início do século passado, do século retrasado. Ele ia nos bairros mais pobres de Nápoles. Pense que o sul da Itália, lembrem, é aquela região que já é mais pobre que o norte, tá? Nápoles, eh, eu não tenho um mapa moderno pra vocês aqui, eu acho. Vamos ver se vai aparecer. Mas eu vou mostrar pra vocês no mapa um pouquinho anterior ao período de São José Moscati. Ó. Nápoles fica aqui, ó. Tá? Então a gente tá ao sul de Roma, justamente na parte que é mais agrária e mais pobre da Itália. Ele ia nos bairros mais pobres de Nápoles, fazia as visitas na casa, ou seja, ele não era apenas aqueles que o procuravam no consultório, mas ele realizava visitas a domicílio. E sempre que possível, falava de Jesus. Ao fim da consulta, dizia que rezaria pela família, indicava que rezassem pela sua cura, pelo seu tratamento. O martirógio nos diz exatamente assim, ó: nunca deixou de se dedicar à obra cotidiana e incansável de acudir aos enfermos, não aceitando recompensa alguma dos pobres, e enquanto prestava assistência médica aos corpos, procurava ao mesmo tempo fortalecer as almas. No dia 12 de abril de 1927, portanto, aos 47 anos, depois de um dia normal de trabalho, ele voltou para casa, sentou na poltrona e morreu. Ele não tinha, na verdade, não tinha nem feito ainda 47 anos, tá? Aos 46 anos.
foi encontrado sentado com as mãos cruzadas, e o funeral dele, em Nápoles, foi de uma grande comoção. Os pobres da cidade vieram em massa se despedir daquele médico santo, já conhecido como médico santo, ou seja, em vida ele já era notório pela sua vida santa e, obviamente, morreu em ares de santidade em 1927, numa grande comoção da cidade inteira. Ele foi canonizado por São João Paulo II 60 anos depois, em 1987. Eh, Na tradição italiana popular, ele é padroeiro dos médicos, e ele nos traz ele é uma prova viva, sim, viva, porque os santos vivem hoje com Deus, de que a santidade leiga no meio do mundo, no exercício de uma profissão secular, é completamente possível. Ao longo desse todo santo dia, muitas vezes eu destaquei para vocês, vejam, esse santo aqui, ele não tem nenhuma grande obra, ele não, o martirológio não o reconhece por uma grande obra, ele diz: "Ah, viveu santamente e tal, era conhecido por sua caridade". Muitos santos canonizados o são porque tiveram uma vida tão santa que santificaram a sua comunidade, que a sua comunidade, vendo a sua santidade, entrega para a igreja e diz: "Vejam só esse meu irmão, que me parece tão santo, por favor, confirme se ele de fato era santo, para que eu possa pedir a intercessão dele no céu". É isso que é a canonização. É uma comunidade entregando à Santa Igreja um irmão e dizendo: "Por favor, me confirma se esse sentimento que eu tenho por ele, de que ele foi de fato uma pessoa santa e que ele está no céu com Deus, é verdadeiro". São José Moscati nos ensina, é uma lição muito importante para nossa época especificamente, que viver santamente é profissão e mais, que a profissão também é campo de evangelização, também é campo de caridade. Ah, não, eu sou designer e ser designer é o meu ganha-pão, eu não posso não cobrar para ser designer. Será que não? É claro que existe a responsabilidade com a família, com os deveres de Estado, mas será que a caridade está descolada? Aquilo na minha profissão eu não posso viver a caridade? São José Moscati pensava diferente, foi canonizado. Será que a tua vida hoje está sendo uma vida canonizável? Será que na tua profissão, os teus clientes, os teus pacientes, os teus colaboradores, os teus colegas, será que eles enxergam um santo em ti, como se enxergava em São José Moscati? Me parece que essa é a reflexão mais importante que nós temos sobre esse santo hoje. Um santo de uma vida muito, muito interessante e muito eh, próxima da nossa, portanto, fácil encontrar coisas sobre ele, imagens, etc. Se tu te interessou mais, eu te indico que tu deve pesquisar, tirar 5 minutos do teu dia de hoje, ou ao menos pede a intercessão dele no dia de hoje. São José Moscati, me intercede por mim, pede a Deus por mim, para que eu consiga ser santo na minha profissão, para que eu consiga, com os meus talentos, ajudar aqueles que necessitam. Essa é a reflexão. Esse santo é muito providencial pra gente, pra que a gente entenda aqui no Todo Santo Dia qual é a relação que a gente tem com os santos, que a gente deve ter com os santos, de intercessão e de exemplo, de intercessor e de modelo de vida. Mas São José Moscati não é o único santo de hoje, não é sequer o único santo de história belíssima de hoje. Nós temos desde um mártir, Godo, que se recusou a comer a carne dos ídolos, até um carmelita que morreu aos 20 anos de febre tifoide. Mas antes de eu começar essa lista, eu quero te lembrar que agora é o momento, caso tu tenha esquecido de deixar o teu like, de te inscrever nesse canal, de comentar alguma coisa sobre a história de Giuseppe Moscati, de São José Moscati, tirar tuas dúvidas, vai comentando enquanto eu falo dos próximos santos, compartilha esse vídeo, fala com ele, sobre ele com seus amigos, e não esquece que aqui do lado nós temos um QR Code para quem quiser contribuir mensalmente com
esse projeto não apenas do Todo Santo Dia, mas todos os projetos do Hub Católico, que levam conteúdo, formação, devoção de forma gratuita a todos vocês. E se tu quiser contribuir pontualmente também é no mesmo QR Code aqui do lado. Lá tu vai selecionar se tu quer ser um colaborador mensal, se tu quer fazer a tua contribuição pontual. O nosso santo de destaque, São José Moscati, é, é o 12º elogio, tá? Agora a gente vai entrar na ordem cronológica. Não temos um destaque do martirológio, não temos uma festa, uma memória, etc. Então, vamos lá. No nosso primeiro elogio temos Santa Vísia, virgem e mártir em Fermo, na Itália. Fermo é uma cidade italiana de data incerta. Possivelmente nos primeiros séculos. O elogio não nos traz isso. Nos primeiros séculos eu digo século 2 ou 3, provavelmente, tá? O elogio não nos traz isso, apenas nos traz a data do próximo eh, santo, que é o Papa São Júlio I, que morreu em 352. Portanto, com toda certeza, Santa Vísia morreu antes. O Papa São Júlio I, que é o segundo elogio, defendeu a fé durante a perseguição ariana, defendeu a fé nicena, que já havia sido proclamada, né, no início do século, protegeu Santo Atanásio contra as acusações, inclusive, acolhendo ele durante o exílio. Lembrem que Santo Atanásio, no momento em que o arianismo tomou conta daquela região inteira ali, Santo Atanásio foi um dos poucos baluartes, um dos poucos bastiões da fé ortodoxa e foi exilado, ele, bispo, exilado da sua própria diocese por isso. Também foi o Papa São Júlio I que convocou o Concílio de Sárdica, ele morreu em 352. Dá para dizer que é um dos papas mais importantes na luta contra o arianismo, pelo menos nesse primeiro século, nesses primeiros séculos. Temos São Zenão também, no terceiro elogio, o bispo de Verona, morreu por volta de 372, e é o padroeiro de Verona. Vejam que algumas cidades, como Verona, algumas dioceses, têm bispos desde os primeiros séculos. 372. O catolicismo sequer era a religião oficial ainda. E nós já temos um grande bispo, diligente, pregador, que defendia o seu povo. No quarto elogio, um mártir, São Sabás, godo, que na perseguição de Atanarico, que era rei dos godos, 3 dias depois da Páscoa, por ter recusado a comer alimentos sacrificados aos ídolos, sofreu cruéis tormentos. Foi lançado ao rio, em 372. Inclusive é um caso raro de mártir entre os godos. Naquele período ainda não se tinha uma grande evangelização dos godos. É de fato um ponto fora da curva, pensando no local e na cultura específicas. São Constantino, no quinto elogio, bispo de Gap, na Provence, na França, sul da França, ele morreu em 517. A gente tem aqui já o período de Europa pós-romana, então toda aquela questão entre visigodos, francos, alamanos. Então foi um período bem turbulento em que os bispos foram grandes defensores da fé e do povo, tá? É mais ou menos esse período que eu vou mostrar no mapa aqui para vocês, ó. Em que nós temos aqui várias tribos de francos. Nós temos ainda alguns reinos de algum modo ligado à estrutura romana, assim, herdeiros da estrutura romana, os visigodos, os suevos aqui no cantinho onde hoje é Portugal, os burgúndios aqui, tá? Inclusive, aqui a gente está falando da Provença, que é mais ao sul aqui da França. É uma região muito contestada, assim, muito conturbada. No sexto elogio, São Damião, bispo de Pávia, cuja carta sobre a verdadeira fé, acerca da vontade e ação de Cristo, foi lida no terceiro concílio de Constantinopla, em 697. Ele morreu, né? O concílio foi antes. Ele morreu em 697. São Damião, mais um bispo. Nós tivemos aqui já 3 bispos, é isso? Além do Papa, bispo de Roma, São Júlio I. Então, São Júlio I, São Zenão, São Constantino de Gap e São Damião de Pávia. Peçam a intercessão deles pelo seu bispo diocesano. Nunca esqueçam dessa prece diária.
No sétimo elogio, São Basílio de Pário, no Helesponto, hoje parte da Turquia, que defendeu as imagens, ou seja, foi um combatente do iconoclasmo. Por isso ele foi flagelado, preso, exilado e morreu em 735, tá? Um grande defensor das imagens sagradas e um grande combatente do iconoclasmo, que é inclusive uma heresia que é, é muito popular hoje em dia, tá? Entre os protestantes, que sequer entendem aquilo que eles estão fazendo, eles não têm a mínima ideia dos argumentos. E sequer entendem o que é o iconoclasmo e como ele nasceu César o Papista, tá? Então, acompanhe, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes. Acompanhe o professor Ariel Lazari, que ele fala muito bem sobre isso, tem tido alguns bons debates sobre isso, inclusive. O oitavo elogio, Santo Erquemodo, abade de Saint-Tomé e bispo de Tijuana, em Poitiers, na França. Morreu em 742. Mais um exemplo de tantos que apareceram aqui, de bispos provenientes da vida monástica. A vida monástica era tão intensa, tão forte e tão de tanto potencial, estabilizava a comunidade, santificava a comunidade, que muitos abades, muitos monges se tornaram bispos. A Santa Igreja colhia nos mosteiros bispos santos a rodo, aos montes, né? Muitos deles a gente vê no martirológio aqui. Santo Alférico, fundador e primeiro abade do mosteiro de Cava de Tirrene, que nós vimos muitas vezes aqui, santos do mosteiro de Cava de Tirrene, é o nono elogio. Ele foi companheiro do Duque de Salerno, foi discípulo de Santo Odilon de Cluny, que é um grande santo, inclusive está presente no Pilares da Ordem, que é o curso que está sendo regravado. Quando tiver, eu vou botar na descrição aqui. Acredito que esse mês, espero que até o fim do mês a gente já esteja com ele 100%. E seguiu com grande perfeição a vida monástica depois de aprender com o Santo Odilon, morreu em 1050. No décimo elogio, o beato Lourenço, presbítero, é, presbítero Jerônimo, no Mosteiro de Belém, junto de Lisboa, em Portugal. Muitos penitentes acorriam a ele, né, iam buscá-lo por causa da sua a famosa, notória piedade, né, vida de oração, vida, de fato, aquela pessoa que era conhecida como santa em vida, tá? No século XIV. Então, aqui nós temos um santo português. No 11º elogio temos uma grandíssima santa, eu citei ela lá no início, tá? Uma das grandes Teresas do Carmelo, Santa Teresa de Jesus, mais conhecida como Santa Teresa de los Andes. O nome dela de batismo, Joana Fernandes Solar, foi uma virgem carmelita descalça de Los Andes, do Chile, uma das primeiras santas sul-americanas e a primeira santa chilena, se eu não me engano, que consagrou a vida a Deus, como ela própria dizia, pela salvação do mundo pecador. Ela morreu com 20 anos de febre tifoide, em 1920. Uma santa muito próxima nossa, nós temos, existem imagens dela, existem histórias dela. É muito bom de pesquisar. Eu, particularmente, sou muito fã das santas carmelitas. Gosto muito, aqui na Arquidiocese de Porto Alegre, a gente tem um Carmelo, que é um pilar espiritual da Arquidiocese. Então eu tenho muito carinho, pelas carmelitas. No 12º elogio temos São José Moscati, que a gente já falou, e então, por último, São Davi Uribe, presbítero e mártir em San José, no México, que morreu durante a perseguição dos cristeiros, o mártir cristeiro, sofreu martírio por Cristo Rei em 1927. Já cansei de falar, pesquisem sobre a Guerra dos Cristeiros, sobre os mártires cristeiros. Se vocês quiserem um vídeo específico sobre isso, a gente pode falar aqui. Comenta para eu saber e a gente se organiza, combino com vocês aqui para esse nosso encontro, certo? Hoje o nosso destaque foi São José Moscati, mas vocês viram que nós tivemos tantos outros grandes santos. Eu adoraria ter falado, por exemplo, sobre Santa Teresa de los Andes, sobre Santo Alférico, discípulo de Santo Odilon. Tínhamos muitos grandes santos para falar hoje, santos de histórias fantásticas. E aí eu quero saber de ti, qual santo te chamou mais atenção aí? Eu tenho certeza que algum te tocou em algum ponto, nem que seja assim mínimo, muito mínimo. Me conta aqui nos comentários qual te tocou. Não te esquece de deixar o teu like, a tua inscrição. Aqui, aponta para o QR Code ou na descrição nós temos o link também. A lista dos santos tá na descrição, assim como o link do martirológio.
e eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Tchau.